Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós vascaínos que acordamos hoje com uma votação online e jogo para fugir do rebaixamento, meus amigos. Você está aqui no canal Maca Vasco, aquele que te traz todo dia as notícias. Hoje eu ia fazer o meu pré-jogo, mas ontem o bicho pegou e eu pensei em trazer aqui um resumo do que juridicamente está ocorrendo ao Vasco para te posicionar sobre a legalidade das votações que pode das eleições que está ocorrendo daqui a pouco. Se são 7 horas, 9 horas, o site já deve estar aberto para votação, ok? Venha comigo então, que você vai ficar ciente das medidas judiciais que estão sendo tomadas. Ou ao menos eu tentarei passar para vocês de uma forma simples e cristalina, uma forma clara, uma forma sem o juridiquês que todo advogado possui, para você estar ciente das decisões e tomar partido, se cabe, se a Sempre Vasco e o Mussa estão corretos, se a Mais Vasco está correta, se o Levinciano está correto, sem aqui tomar partido de ninguém. Mas embora vocês já conhecem minha posição quanto ao pleito de 7 de novembro, que eu achei que foi válido, e a minha oposição, se eu votasse, eu votaria no Levin. Já deixo aqui claro para ninguém depois ficar discutindo se eu estou em cima do muro, porque o Sérgio Maca não fica em cima do muro. Só o Sérgio Maca, que sou eu, traz todo dia às 7 horas da manhã o resumo das notícias. E aqui eu já peço teu like, por favor, se inscreve no canal, que assim você nos dá mais satisfação a trazer este trabalho para vocês. Se vocês querem se inscrever no YouTube, tem a subscrição aqui do lado nessa marca d'água. Clica lá que já leva para o link para se inscrever no canal. Beleza? Vamos começar do começo? Vamos começar do começo. A primeira demanda judicial apresentada foi em 29 de outubro de 2020, distribuída para a 7ª Vara Civil, promovida pelo Faues Sherene Jassos, em face de Roberto Monteiro e Clube de Regata Vasco da Gama. Roberto Monteiro, porque ele é o presidente do Conselho Deliberativo, e o Vasco da Gama pelo fato dessas instituições. Nesta demanda, ele pleiteia angariar os poderes e promover a eleição online sob o argumento de que a Lei Pelé assim exige, ao qual não exige, na verdade, faculta um modo que seja com a maior lisura possível antifraude, mas ela não exige a votação online. E por causa do contexto pandêmico, eu utilizo essa expressão contexto pandêmico, porque foi a expressão que o senhor Humberto Martins, lá no STJ, utilizou. Então, para evitar aglomeração, tinha que ser online. Aí, assim, eu vou utilizar aqui a leitura para trazer fielmente ipsilitris as decisões judiciais para evitar qualquer equívoco, ok? E assim, 3 de novembro de 2020, que foi, que dia agora? Terça-feira, na terça-feira, a juíza Débora Sarmento concede a seguinte liminar. Defiro a tutela antecedente de urgência para autorizar a realização da AGO, eleições do dia 14 de novembro de 2020, de forma online, devendo o autor, Mussa, na qualidade presente da Assembleia Geral, se substituir aos demais órgãos da administração do clube, executar todos os atos necessários à realização da referida AGO. Ou seja, a juíza concedeu todos os poderes administrativos, podendo contratar, marcar data, negar ao Mussa para ser realizado a AGO online, o que, ao meu ver, ocorre aí um erro grotesco que rasga no estatuto e confere praticamente um poder ditatorial a um membro do poder previsto no Vasco da Gama. E assim foi feito. Só que, não prontamente, Roberto Monteiro e o nosso Levinciano, por ter interesse, apresenta o instrumento cabível, o recurso cabível que se denomina agravo de instrumento em face
de decisão interlocutória, ao qual decisão interlocutória que tem um poder ali de promover a AGO com conteúdo, e apresentou o agravo de instrumento. Ele foi distribuído para a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi distribuído para a relatoria do desembargador Camilo Rulieri. Isto foi feito no dia 5 de novembro e no dia 6 de novembro o desembargador Camilo Rulieri solta a seguinte decisão judicial. Consequentemente, com suporte no artigo do Código de Processo Civil, suspendo a decisão agravada, a decisão de primeira instância, aquela que conferia todos os poderes ao moça para fazer a AGO dia 14 de novembro online, mantendo a AGO eleições presenciais designada para 7 de novembro de 2020. Ele não determinou data, na verdade. Ele apenas voltou ao status quo, o que originalmente tinha sido marcado, que eram eleições presenciais previstas no Estatuto, para o dia 7 de novembro de 2020. Ele não inventou data e ele não inventou o modo. Ele apenas informou o seguinte: olha, cumpra-se o Estatuto, se isso já estava marcado, mantenha essa data. Foi o que ele fez basicamente. Ok, assim estava valendo dia 6 de novembro no final do dia. Dia 7 de novembro ocorreu a Assembleia Geral, que nada mais é aquelas eleições que nós tivemos no dia 7 de novembro. Inclusive, eu estava presente lá e cobri durante 1 hora fazendo live, inclusive com meus amigos e youtubers estavam todos lá. Ok? Assim, mas no dia, o senhor Fawaz Shereni já apresenta uma demanda judicial no STJ. É o terceiro degrau. Galera, estamos aqui no Campeonato Carioca. Primeira instância, jogando em moça bonita, tudo tranquilinho. Quem fez essa analogia foi um cara do canal na torcida vascaína. Eu vou aqui para passar para vocês entender a graduação. Beleza, estou aqui no Campeonato Carioca. Lá com a juíza de primeira instância, ela decidiu subir para o Campeonato Brasileiro. Quando eu vou ao Tribunal Regional, à Câmara Cíveis, eu subo uma instância, eu subo um degrau, eu vou para o Campeonato Brasileiro. Lá quem tem que decidir são 3 desembargadores, que eles lá estão lá por antiguidade e competência, ok? E ele, então, decidiu que essa decisão do Campeonato Carioca aqui estava suspensa. Então está valendo do Campeonato Brasileiro, que é um jogo mais importante, ok? E assim, agora fui para o STJ. Meus amigos, antes de mais nada, aquele like, não esquece não, que o vídeo vai ficar um pouco longo. Dê o seu like para levar esse vídeo para demais YouTube. E se você está gostando da explanação simples, compartilhe aí para os demais colegas. Tá ok? Agora o STJ é o que, meu irmão? É Libertadores, cara. Você tá lá já no terceiro instância, você já tá em Brasília. Galera, manda. Então, o Fawaz Shereni Jassos ajuizou um pedido de tutela provisória. Muita gente tem se discutido se isso era recurso, se não tinha que ter extinguido todos os recursos cabíveis na segunda instância, no Tribunal Regional. Eu entendo que sim, mas ele apresentou seria uma demanda autônoma, uma ação nova no STJ. Só que para ele apresentar aquela ação nova no STJ, ele precisa de uma tutela para garantir o direito dele. Senão vai se exaurir todo o direito, não vai adiantar a tutela ou apresentar a demanda. Foi mais ou menos isso que ele fez. Então, ele não apresentou um recurso, mas sim um pedido de tutela para garantir uma demanda futuramente apresentada no STJ. Qual será? Ele tem um prazo de 15 dias para informar, para aditar a sua inicial. Inclusive, acho que até já fez. Tá, ok? Então, lá, ele apresenta essa demanda no sábado, só que aí entra uma questão. Ele junta informativos na petição inicial dele, eu não tenho a data correta, quando ele ajuizou essa demanda, mas na petição inicial dele, ele informa de reportagens apresentadas 1h30 nos veículos de imprensa digitais, 1h30, informando aquela confusão que teve entre o membro da chapa mais sempre Vasco com o senhor Luiz Manuel.
Aquilo foi 1h30. Então ele apresentou esta demanda após as 2 horas da tarde, digamos assim, após 1h30 da tarde. Eu já discuto. Se ele estava querendo a votação online, se ele estava querendo evitar aquele pleito, se ele estava querendo evitar aglomerações por causa de risco à saúde pública, se ele estava imaginando que o pleito, todos os processos burocráticos não iam ser concretizados, ele teria que ter entrado, inclusive até no plantão, já anteriormente. Gente, aqui eu estou presumindo a hora que ele apresentou essa demanda. Se for 2 horas da tarde, não se justifica. Ele, logo às 9 horas da manhã, a hora que o pleito começou, ele teria que ter apresentado esta demanda judicial para se evitar suspender o pleito. Ok? Sendo assim, após as 7h04, o senhor ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a Libertadores da América, o cara é maior de todos, ele dá uma decisão que eu leio para vocês agora, abre aspas. Defira a tutela provisória para o fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo desembargador Camilo Ribeiro Rulieri, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no dia 6 de novembro, no bojo dos autos do agravo, enfim, aí segue. Ou seja, ele suspendeu aquela decisão do Campeonato Brasileiro aqui, de segunda instância, está suspenso. O que está valendo aqui é o resultado do jogo do campeonato, que deu todos os poderes ao Mussa e marcando as eleições para dia 14 de novembro, já, de forma online. Beleza? Só que ele aqui, no senhor Humberto Martins, ele não foi explícito em informar se aquele pleito que estava ocorrendo no dia 7 de novembro tinha que ser parado imediatamente. Minha visão de Sérgio Maca, advogado, minha formação é de advogado, eu vejo que uma ordem judicial ela tem que ser clara, específica, ela não pode ser presumida, ela tem que ter prazo para ser realizado, não pode ser ad eterno, e ela tem que ter uma sanção para penalizar quem não a cumprir. Ou seja, essa decisão apenas está suspendendo os efeitos da decisão do desembargador. Então, ao meu ver, a Assembleia ocorrida no dia 7 de novembro, legalmente convocada, porque inclusive tinha uma decisão judicial abalizando, ela deveria ter chegado até o seu fim, com a apuração dos votos e os efeitos jurídicos deste pleito é que estão suspensos por causa da ordem do STJ. Ou seja, não poderia se homologar vencedor algum. A gente não poderia declarar que o Levin, como ganhador, é o novo presidente do Vasco. Entenderam? Porque assim quem ia determinar seria o senhor ministro da Justiça ou o juiz singular ou desembargador. A Justiça ia falar quem ia ser vencedor. Mas o pleito tinha que ter corrido e assim eu entendo que o Vasco não descumpriu ordem judicial, porque a ordem judicial tem que ser clara, objetiva, específica, com prazo determinado e sanção com valor correto, ok? Então vamos lá, essa é a demanda judicial. Daí você continua com os agravos e recursos cabíveis. O Levin apresenta o agravo interno, o Roberto Monteiro apresenta pedidos de reconsideração. Isso tudo nessa última semana, dia 12 e dia 13 até o dia 14. 14 foi juntada mais petições e tal. O Levin apresenta um mandado de segurança, porque ele entende que é um direito líquido certo, até para o senhor Humberto Martins se manifestar. Só que no STJ está parado por aí. A decisão é a da suspensão, na verdade, mantendo as eleições para o dia 14 de forma online. Ontem, no final do dia, o senhor Luiz Roberto Levinciano apresenta um instrumento no Mundial, no STF, no Supremo Tribunal Federal, que é a nossa máxima corte, é aquela que protege a nossa Constituição, a Magna Carta, ok? Então, é o Mundial, meu irmão. Você tá lutando na Libertadores, o Levin já foi pro Mundial.
com um determinado instrumento chamado reclamação em face do presidente do Superior Tribunal de Justiça para que ele revogue a decisão dele. Ou seja, só que a ministra aqui do STF, a senhora ministra Carmen Lúcia, a qual foi nomeada para ser a relatora do processo, desde já bloqueou o processo, já negou o seguimento ao pleito do Levinciano. Ela falou: meu irmão, você ainda não disputou a Libertadores, você não tem que estar no Mundial. Foi mais ou menos isso que ela falou. Você ainda não exauriu todas as instâncias do STJ, aqui não é cabível análise, ainda tem que se ler melhor o inteiro teor dessa decisão, mas ela já bloqueou isso. O Leve, não satisfeito, apresentou o devido recurso que se chama agravo regimental em plantão para obrigar que a ministra conheça pelo menos da sua petição, porque até então ela não o conhece ou não analisa o mérito. Ok? Esse todo o imbróglio desta semana no judiciário. O que importa para vocês é, até a hora da gravação deste vídeo, que é de madrugada, deixa eu atualizar aqui enquanto eu vou pedindo o like de vocês, porque é sempre muito importante, porque eu vou falar qual é a decisão que está valendo. O like de vocês é sempre muito importante, porque o nosso trabalho é muito gostoso, mas assim é prazeroso quando vocês o reconhecem. Eu peço que compartilhem este vídeo para as demais colegas vascaínos. Então, o resultado, o processo está atualizado até umas 2 horas da manhã. Esse é importante, até o horário que eu passo para vocês, 2 horas da manhã. Tá, qual é a decisão que está vigente? É a do senhor ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, ao qual cancelou a decisão de segunda instância do desembargador Camilo Ruleri, mantendo a decisão da juíza singular Débora Sarmento, que dá amplos poderes ao senhor Mussa para promover todos os atos administrativos para a realização da Assembleia Geral Ordinária de forma exclusivamente online no dia 14 de novembro de 2020. Então, a princípio, até agora, no momento da gravação desse vídeo, a AGO está devidamente legalizada e deverá ocorrer. Tá joia, meus amigos? Novamente, muito obrigado aqui pelo trabalho. Um abraço e tchau.